sido muito boa. Esta semana vai entrar também, tem tudo para ser muito boa, começa com um feriado. E nós estamos de volta aqui no Good Vibes com a Sílvia Lopes e vamos continuar com o tema da semana passada que abordava as constelações sistémicas familiares. Muito ficou ainda por falar e por isso estamos de volta com esta edição número 9 para continuarmos este tema que gerou bastante interesse por parte de quem assistiu e de pessoas que depois viram o programa. E esperamos que neste consigamos, de facto, então, esclarecer todas as dúvidas que ficaram pendentes e tudo aquilo que não se falou. Olá, Sílvia, boa noite. Obrigado por estares presente. Boa noite a todos. Olá. Hoje não faz sentido estar a perguntar quem é a Sílvia Lopes, mas podemos sempre perguntar por que te dedicas às constelações sistémicas familiares, Sílvia? Que giro. Porque é que eu me dedico? Estou só a partilhar. Olá, boa noite. Estava a tentar partilhar, porque nunca fica partilhado. Espera aí só um bocadinho. Dá-me só um segundo. Ok, tranquilo. E açúcar, pronto. Aproveitamos para pedir às pessoas que estão a acompanhar o programa para colocarem todas as questões que quiserem ver respondidas. A Sílvia fará questão de vos ajudar, não só a responder às vossas perguntas, mas também a esclarecer da forma que melhor conseguir e puder. Portanto, estejam à vontade, questionem e nós estamos aqui para esclarecer. Ok. Vitorino, porquê é que eu continuo e porquê é que eu gosto de me dedicar às constelações? Porque cada uma que eu faço continua a fazer aquela cara e aquele ar de surpresa de como é possível mudar tanta coisa na vida das pessoas, como é que é possível em quase 2 horas, que é mais ou menos o tempo que eu faço uma constelação individual, ser aberto tanta coisa e a pessoa ficar com tanta... como é que consegue abrir tanta coisa na vida da pessoa, uma tomada de consciência para que a pessoa consiga ser mais feliz. E é surpreendente isso, é por isso que eu quero continuar a trabalhar e é por isso que eu continuo a dedicar-me às constelações familiares. Então, e agora para voltarmos ao tema e falarmos um bocadinho mais sobre o que ficou na semana passada por falar, já esclareceste um bocadinho o que eram as constelações sistémicas familiares. Para que é que servem as constelações sistémicas familiares? O que é que em que é que elas consistem e o que é que se pode trabalhar com elas? Muito bem, as constelações ajudam-nos a desbloquear, de uma forma prática, a desbloquear bloqueios que nós temos que estão ligados ao nosso sistema familiar, aquilo que nós chamamos de leis, de padrões familiares que nós vamos repetindo por amor. A constelação fala muito do amor, muitas vezes as pessoas não percebem porque é que nós dizemos isso, mas nós dizemos que isto é um amor cego porque é um amor inconsciente, é um amor por pessoas que nós até nunca ouvimos falar, mas que fazem parte do nosso sistema. Nós vamos repetindo até que se torne luz, até que consiga ser eliminada aquela questão e não se repita. Este é o trabalho que a constelação faz. E acaba por abordar uma série de áreas da nossa vida. Sentimentos de exclusão. E eu vou dar aqueles exemplos que são aqueles mais falados, mas também vou falar um bocadinho de cada. Posso falar um bocadinho de cada. Mas aquilo que as pessoas procuram mais, pelo menos comigo, são aqueles temas de porque é que eu às vezes não me reconheço, eu não sei o que é que estou ou não percebo o sentido da minha vida, ou parece que a minha vida está parada, aquela sensação de que há alguma área que nunca funciona ou nunca funcionou. Por exemplo, até posso ter muito sucesso no trabalho, mas o dinheiro parece que nunca funciona, parece que está sempre a desaparecer, ou as relações, por exemplo, não conseguimos ter uma relação saudável e nunca tivemos uma relação saudável. Então as constelações permitem trabalhar tudo possível e imaginário, dá para trabalhar absolutamente tudo. Eu já trabalhei um rim, eu digo sempre isto na brincadeira, não estou de brincadeira, mas é verdade, eu já trabalhei isto com uma pessoa que era consteladora, que uma vez virou-se para mim e disse, vais trabalhar o meu rim, e no sentido de, estava constantemente a ter infecções urinárias e queria perceber o porquê, e pronto, nós fomos perceber e deu para perceber e fez todo sentido. Não é um rim em si, é o que está por trás daquela perturbação, não é, física.
e fez todo sentido à pessoa, e era uma coisa que eu não fazia a mínima ideia, mas ela tinha consciência de uma parte e nunca pensou que a constelação fosse lá ter. Por isso dá para trabalhar tudo, dá para trabalhar a primeira, o que falei há bocado, era o sentimento muitas vezes leva à exclusão, o sentimento de exclusão, porque é que eu não consigo dar-me bem com os meus pais, porque é que eu sinto que não faço parte desta família, ou então aquela sensação que muitas pessoas falam em constelações, que é porque eu sinto uma ovelha negra da família, tudo que eu faço parece que não faz sentido, ou sei lá, porque é que eu tenho esta doença, porque é que foi a mim que apareceu, não é? Pronto, dá para trabalhar tudo, relacionamentos, tanto pais, mães, como relacionamentos amorosos, irmãos também, porque é que eu porque é que eu nunca consegui dar-me bem com a minha irmã mais velha? Este género são questões super plausíveis para trabalhar em constelações, mas dá para trabalhar tudo que possas imaginar. Tudo que seja um desconforto. Eu lembro que no ano passado, no confinamento, cheguei a fazer aqui uma constelação online e na altura trabalhámos os temas das constelações. Então, tudo que seja uma dor é um tema. Tudo que me provoca nós não vamos trabalhar constelações por trabalhar, não é? Porque estamos a falar de algo muito, muito, muito profundo. Mas podemos trabalhar as dores que nós temos. Algo que não me é confortável na minha vida. E isso é possível trabalhar, sim. Faça sentido, obviamente, não é? Não vamos dizer que quero trabalhar o tema, porque é que eu não me dou bem com a minha almofada, não é? Porque é que eu não consigo dormir bem. Vamos trabalhar com coisas mais conscientes, mas dá para trabalhar tudo. Todos os temas. Aproveitamos então aqui este bocadinho para desejar também boa noite aqui à Carla Matos, que nos está a dar boas noites. Olá, boa noite. À Cristina Calçada, que nos está a dizer também boa noite. À Maria Luz, que nos está a dizer também boa noite. À Sónia Lopes, que nos está a dar também boa noite. E à Ana Paula Coutinho, que diz boa noite, querida Silvia Vitorino, beijinho. Eu aproveito para relembrar então às pessoas que queiram ver alguma questão relacionada com a temática, com as constelações respondidas, para questionarem e a Sílvia ajudará a transpor para a lucidez ou para o momento mais presente a melhor compreensão acerca da questão colocada. Mas então, nas constelações, nós podemos trabalhar tudo, desde que esteja ligado então aos nossos ancestrais, aos nossos passados, não é? Está certo. Por exemplo, pais, avós, etc. Quando são dores, normalmente quase sempre estão ligadas a... Eu sei, isso pode parecer assim... eu quando comecei a trabalhar com constelações achava estranho. 90 e tal % das coisas que nós fazemos são repetidas. Como é que é possível? Não, há de haver aí alguma coisa que eu não repito. Há de haver... Mas a verdade é que quando começamos a olhar para nós, para o nosso comportamento, para a nossa vida, nós de facto repetimos muito mais que aquilo que parece. E não é negativo, não tem de ser negativo, está bem? E é, isto que é muito isto que a constelação pretende. Nós podemos repetir as coisas boas e podemos reforçá-las e podemos ser muito parecidos, porque se temos o ADN deles... se temos esta informação, podemos ser muito parecidos com a nossa família. Mas sim, dá para trabalhar tudo aquilo que traz dor, que traz desconforto à pessoa e que faça sentido, obviamente. E estamos a falar de questões muito profundas, como vícios, por exemplo. Estamos a falar de questões como doenças que eu não consigo tratar, por exemplo, sentimentos de obsessão, sentimentos de não me sentir amada, não me sentir ouvida. Há pessoas que vivem isto acontece com muita gente, vive com um casal, com a família, com o casal, neste caso, tem uma família e não se sente vista. Sabes, quando nós estamos a conversar com alguém e a pessoa diz, sabes a sensação que eu tenho de estar em casa, isto acontece em muitas casas, sabem? Estar em casa, se eu arrumar a casa, trabalhar, e parece que ninguém me ouve ou ninguém me vê, parece que eu nem estou ali, é quase... e pronto, dá para trabalhar estes sentimentos. Porque é que a pessoa não se consegue ouvir? De onde é que isto vem? Isto vem da família? Acima de tudo, a constelação pretende é o olhar, aquilo que já tinha dito na semana passada, é eu conseguir ver cá fora aquilo que eu sinto cá dentro, inconscientemente, aquilo que está no meu inconsciente. E no meu inconsciente está muita informação de dor, e essa dor vai ser refletida neste trabalho.
porque é que eu não consigo, porque é que eu sinto que, às vezes, sinto que não estou cá, aquela sensação de não estar vivo, ou falta-me qualquer coisa. E na constelação podemos ver, por exemplo, se estamos identificados, por exemplo, com o caso de alguém que não esteja cá, ou com crianças que morreram, ou muitas crianças até que morreram no nosso sistema familiar, e nós perdemos um bocadinho da nossa vida. Portanto, dá para ver isto tudo. Então, mas não são necessariamente só. Tu dizes que quando estamos em dor, que muito provavelmente vem de trás, não é? Mas eu recordo que na semana passada também falávamos um bocadinho de que eram processos que nós acabávamos por repetir, às vezes de forma inconsciente, que vem também de trás. Não necessita que não é obrigatório que seja só de dor, mas aquilo que impacta mais são esses de dor. Na constelação, as pessoas vêm trabalhar as dores, normalmente, mas depois vão reconhecer as coisas boas. O que é muito interessante quando as pessoas começam a fazer um trabalho de constelação? Quando começam a tirar as suas cascas de cebola, aqui e ali, começam a reconhecer-se, começam a reforçar realmente o melhor que têm e que até é parecido com o pai e com a mãe. É muito interessante. Por exemplo, pessoas que não tinham muita vontade de dizer muito ao pai ou à mãe, ou até reconhecer as qualidades dos pais, quando começam a fazer este trabalho profundo, começam a ver essas qualidades a aparecer por todo lado. Parece que, de repente, a maior informação é das qualidades, porque há este reconhecimento, mas quando uma pessoa vem ter connosco, normalmente para terapia, vem trabalhar a dor, não é? Alguma coisa que está ali bloqueada que eu não consigo perceber muito bem. Eu até quero estar com esta pessoa, mas eu não consigo estar com ela. A sensação de sufoco. Isto, então, relações familiares acontece muitas vezes, não é? Eu não consigo. Eu tento ser simpática com a minha mãe e não consigo. Sabes aquela sensação, porque é que eu não consigo lidar com a minha mãe, por exemplo, não é? É isso. Ok, muito bem. Temos aqui o Luís Miguel a dar-nos boa noite. Cristina Calçada a dizer tal e qual, o Franklin Moura a desejar-nos boa noite também, a Sónia Maria Rocha a desejar-nos boa noite para todos. Temos também a Marta Lopes a desejar-nos boa noite a todos. E temos aqui uma intervenção do Luís Vieira que diz o seguinte: sou a prova viva disso. Os meus pânicos de ansiedade, trabalho muito e dinheiro nem vê-lo. Várias situações. O mais importantes para mim. O amor de mãe trabalhei, mas ainda não terminei. Mas vamos trabalhar isso. Sim. E depois temos aqui também a Mariluz que diz o seguinte: há repetições, sim, e quando negativas devem ser quebradas. Essas repetições kármicas, que pelo que tenho lido, são transmitidas através do ADN. Amo estes temas. Se quiser disser algo mais, peço que me corrijam. Não. Queres comentar estas intervenções? Sim. O Luís Miguel eu conheço, sim, faz sentido continuar a trabalhar. O que o Luís estava a dizer faz todo sentido. Nós podemos ver efetivamente muita coisa que bloqueia e que para ele tem a ver, e não tem só a ver com a mãe, mas ele vê muito da história dele na constelação com a mãe. Mas é importante este trabalho continuar, porque às vezes uma constelação não chega para um tema, não é? É preciso, e não é só uma questão de chegar a uma constelação, é dar o tempo ao nosso corpo e à nossa alma para também integrar. Eu até acho que falei semana passada, se repetir, pronto, peço desculpa, mas também fica cá integrado, que é há informação que dói desde que nascemos. E eu, por exemplo, no meu caso, tenho 41 anos, olhar essas situações não vou curar agora só porque estamos aqui a trabalhar de um momento para o outro. É uma coisa que a minha alma vai integrando aos bocadinhos, por isso é que muitas vezes uma constelação não chega, muitas vezes até para um tema. É preciso integrar, às vezes, e nós na constelação percebemos que há constelações que abrem, ou seja, parecem pipocas, está a abrir vários temas, de repente estamos a falar do dinheiro, e nota-se que o campo está a abrir, parece que quer resolver uma série de coisas, é muito giro, e há outras em que não saímos da mesma coisa, de uma palavra ou de uma frase, e aquilo fica sempre ali, ou seja, isto tem a ver com a preparação e como se nós estamos preparados ou não. Nós podemos dizer assim, nossa consciência diz, não, eu estou preparado, nosso racional,
mas cá dentro não estar, não é? Porque às vezes são coisas muito dolorosas, mas com o tempo vão se tornando mais leves. Eu tenho a ideia que semana passada estava a dizer, cheguei a dizer, nós continuamos a ter os problemas, não são os mesmos, nós continuamos a ter problemas. E eu acho é que nós aprendemos a saber lidar com eles de uma forma diferente, bem mais tranquila, já não é tão pesado, não é tão doloroso, não é? É esta a sensação que um trabalho com constelações nos permite. É conseguirmos olhar para um pai que nunca conseguiu falar ou nunca nos conseguiu dizer amo-te, por exemplo, ou dar um abraço, conseguir olhar para o pai com mais leveza. Não quer dizer que consigamos, nem toda a gente vai conseguir dar o abraço, mas pelo menos já não é aquele peso de pensar, o meu pai nunca me deu, nunca senti isto. É mais leve, é mais tranquilo. É esse o trabalho, ok? A segunda questão, já não me recordo, peço perdão, não estava a dizer, era uma menina que estava, eu disse que não estava a dizer nenhuma asneira. Da Mariluz. Sim, é isso, devem ser quebradas, e aqui o ser quebrado é tomada de consciência, não é? Eu tomar consciência que por amor não consigo ter uma relação saudável, por amor à história das mulheres que foram umas lutadoras e que sofreram muitas relações. Quando eu tomo essa consciência, eu não preciso de continuar a afastar-me de uma relação, eu posso me permitir ter uma relação saudável, ok? Pronto, a Maria falou de repetições kármicas. Nós em Constelações não falamos, já a semana passada acho que tínhamos falado sobre isso. Nós estamos a falar de repetições kármicas, não pela palavra que eu compreendo cá dentro, mas estamos a falar, mas tem a ver com informações da nossa ancestralidade e da nossa família, que no fundo, quando se quiserem falar de kármicas, isto é Sílvia a falar, não é constelação, não é facilitador de constelações, mas aquilo que eu sinto que ser verdade. Se eu escolho esta família, eu acredito que esta família tem tudo aquilo que eu necessito para crescer e se calhar até para resolver ou para curar os meus karmas. Eu acredito desta forma, ok? Esta é a família ideal para eu conseguir resolver as minhas questões pessoais, interiores, seja independentemente da família ou da história ser fácil ou não. É assim que eu vejo aqui o karma, nesta situação. Mas nós em Constelações falamos de repetições familiares, da família. Estas repetições são transmitidas através do ADN, chegam até nós nesse meio? Sim. Chegam até nós através de uma ligação que nós temos a partir do momento em que nascemos. Nós, quando nascemos, fazemos parte de um sistema e é esta a ligação que faz. Agora, nós temos muito, muito forte esta informação, que metade de mim é o meu pai, eu sou metade de mim é uma parte do meu pai e outra metade é de minha mãe. E são 50% de cada um, e dos meus avós e dos meus bisavós, e por aí adiante até lá atrás. Por isso, quando nós falamos de ADN, esta é a informação. Eu trago muita informação do meu sistema familiar comigo, o que é bom. Então vamos olhar para a constelação e para o nosso sistema como uma coisa boa. É bom eu fazer parte de algo e é muito bom eu também ter as coisas boas que eles têm. E é muito bom quando nós tomamos esta consciência que não é tudo negativo. Não é mesmo tudo negativo. E buscar a força deles, ok? Ok, muito bem. Temos aqui a Cristina Calçada a dizer que a Sílvia transmite muita segurança. Depois temos o Luciano Silqueira a desejar-nos boa noite. E a Mariluz questiona se não abre por causa de um bloqueio que deva ser libertado. Não abrir o que é consciência, talvez, para as nossas limitações, será isso? Não sei. Não abre por causa de um bloqueio que deve ser libertado. Eu pedi à Mariluz para... se calhar estava a referir-se quando eu dizia que às vezes a constelação parece que não o está a abrir. Eu acho que, assim, isso com certeza é porque há um bloqueio que tem de ser libertado. Agora, não abre tudo de uma vez, porque tem a ver com o nosso processo, o nosso tempo. E às vezes posso dizer que quero resolver muito aquilo, mas o meu interior não está preparado ainda para isso, não é? Tem de ser trabalhado com o tempo, não é? Com o tempo. Por exemplo, nós conseguimos, com as experiências mais dolorosas, afastar-nos bocadinhos da nossa alma. Elas não ficam muito longe, mas é como se há uma parte de nós, e isso vê-se muito em constelação. E é uma das coisas que
que nós conseguimos tomar mesmo consciência. Por exemplo, eu posso colocar uma pessoa a representar a Sílvia e outra pessoa a representar a alma ou a vida da Sílvia. E nós percebemos em constelação muitas vezes elas afastadas. Há muitas, felizmente há muitas que estão próximas, mas depois o que é que nós percebemos? Quando colocamos alguma dor, elas ainda se vão afastando mais. Nós começamos a perceber que através destas dores nós nos vamos afastando da nossa essência, de quem nós somos. Porquê? Porque estamos a repetir aquelas dores, nem somos a 100% nós, não é? Então, quando numa constelação ainda as pessoas não sabem que estão a representar, começamos a curar, a falar com a dor, com quem teve a dor, a aceitar, a tomar a dor e a libertar, nós começamos a ver o movimento da alma dessa pessoa, a aproximar-se da pessoa, é muito giro. E elas nem sabem que estão a representar a pessoa ou a alma. E de repente, já quando está ali, já se falou com uma avó, com uma bisavó, a dizer eu vejo-te, tu fazes parte, e toda aquela dor integrada, nós começamos a ver o movimento, pessoas que, por exemplo, a alma a dizer eu não quero estar ali, que era perto da pessoa, e não sabe o que está a representar e de repente começa a aproximar-se. Pronto, isto é um movimento que vai acontecendo. Agora, nós às vezes não estamos ainda prontos para isso. É aquilo que eu digo, às vezes são ou muito dolorosos ou muito difíceis e estão muito presos a nós, não é? Ou então porque já são de muito tempo, não é? Mas eu gosto muito de dizer aquelas frases, nós falamos no final com cada personagem, a pessoa fala com a personagem e eu reforço muito esta ideia, ainda não estou pronta, mas mas já estou a caminho e eu com o meu tempo eu estou-me a aproximar de ti. Pronto, se a pessoa continuar a fazer esse trabalho é fantástico, não é? Se a pessoa continuar a fazer mais tarde, a voltar a repetir ou fazer, pode ser outro tema, mas aquilo voltar a abrir é fantástico, vai ser grande, cada vez mais. Ok. A Sónia Maria Rocha diz aqui, por vezes uma constelação parece um livro que se abre. Temos aqui também Manuel Gonçalves a desejar-nos boa noite e a Sónia Maria Rocha diz e que se constitui em verdadeiras enciclopédias. Mesmo, é lindo, é mesmo isso, é muito isso. A Mariluz vem explicar que eu lembrei-me dessa situação porque vi em mim uma história repetir-se que de maneira semelhante aconteceu na vida da minha avó. Sim. Depois temos também novamente aqui sim, a constelação, a especificar aquela questão que nós tivemos ali atrás. Sim. E depois aqui a Vanessa Cardoso a dar-nos alô, boa noite. Boa noite a toda a gente que nos está a ver. Coloquem questões para a Silvia responder. A gente hoje quer encostá-la aqui à parede com muitas questões. Estou a brincar. E hoje é à meia-noite. Não estou a brincar. Portanto, nós trabalhamos e começamos a trabalhar, digamos assim, as nossas dores, como falavas, mas isso, portanto, não é uma terapia apenas ou uma única sessão que resolve, tal como estavas a dizer, podendo estar preparados ou não para resolver uma questão, não é? Sim. Olha, às vezes as pessoas chegam à minha beira e dizem assim, olha, você não vai maturar muitas vezes porque eu tenho muita coisa para trabalhar. E eu adoro quando as pessoas dizem isso. Porque normalmente são as pessoas que na primeira resolvem uma série de coisas lá. Parece, você agora não vai vir aqui muitas vezes porque eu tenho mesmo muitos temas para trabalhar. E eu, pronto, ok, isto parece que a pessoa está a dizer, olha, vamos já ver isto tudo. Porque é muito curioso. Pronto. Ou seja, às vezes parece que temos muitas questões e muitas coisas para trabalhar e está tudo relacionado com alguma coisa, não é? Imagina que nós estamos identificados ou estamos ligados a uma história de pessoas que não estão cá, que faleceram muito cedo. Acontece muitas vezes. E eu não tenho muito o sentido de viver, ou seja, parece que desisto muito facilmente das coisas, tenho a tendência a não ter muita vitalidade. Se eu consigo tomar consciência que não estou 100% a viver a minha vida, e que não estou a ser 100% a Sílvia, eu posso estar a resolver metade destas questões. Porque eu posso não conseguir ter sucesso no trabalho, não ter uma boa relação, não ter a possibilidade de ter mais dinheiro, ou assim, ou mesmo a nível de saúde, que isto também está muitas vezes relacionado com saúde, e está tudo ligado. Aí eu estar a olhar para quem não está cá. Ok? E isso faz com que, se eu consigo tomar consciência que eu não estava a 100% viva, que vou dizer isto desta forma,
espero não assustar assim, as pessoas. Se eu tenho consciência disso, quando não estava 100% a viver, eu não estava a viver, por isso as oportunidades podiam vir todas, mas eu não estava ali a 100%. Quando eu tomo consciência que há perdas na minha história e pode acontecer, como aquele exemplo que eu vos dei no início assim, da semana passada, por acaso não vos contei a história, agora estava a pensar que não. Quando nós temos, por exemplo, um caso de um irmão que não nasceu antes de nós, um aborto, a pessoa tem, nós chamamos na constelação de criança substituição. Pode ser substituição. Quem vem a seguir. Ok? Abortos, crianças que morreram muito cedo. Pronto. O que é que acontece a estas pessoas quando crescem? Têm uma identificação maior com essa criança que não nasceu. Então é quase como se estivéssemos a dizer assim, se ele não está cá, eu também não estou. Então são pessoas que têm tendência a oscilar muito na vida. Ou seja, podem ter uma série de oportunidades, podem ser muito inteligentes e muito capazes, e as pessoas até querem muito que ela trabalhe com eles, mas a pessoa parece que tem momentos em que não está cá. Ok? E sente que não pertence, então, se ele não está cá, eu também não estou. Pronto, então é neste sentido, quando temos pessoas com muitos temas, que podem vir com muitos temas porque nada funciona, não é? Parece que não estou cá. O interessante é que as pessoas até dizem isso, parece que não estou cá, sabe? A sensação que nada, não é? Parece que nada faz sentido. E se a pessoa toma consciência e ganha vida, porque ao perceber isto, ganha a sua própria vida, descobre que afinal pode viver, muda tudo, pode mudar tudo. Esta é daquelas constelações, é daquele tipo de constelação que mais visível o movimento, porque de repente, se calhar daqui a 2 semanas está-me a dizer, olha, não sei explicar porquê, mas agora até entrei no ginásio, agora até faço coisas que eu não fazia, e que se calhar até já tinha pensado, mas não sabia porque, não vou fazer agora isto, okay? E de repente parece que tudo abre, não é? Porque até me dá vontade, porquê? Porque já estou viva, se eu estou viva tenho vontade de fazer coisas, e é muito interessante, por isso dá para trabalhar, há coisas que são muito visíveis e rápidas de trabalhar, eu não consigo pessoalmente dizer, olha, vai ser fácil trabalhar, já fica resolvido, e há outras que às vezes falamos com as pessoas e aquilo vai ser preciso ir trabalhando, não é? Vai ser preciso ir olhando. Eu sou aquela consteladora que deixo sempre do espaço para a pessoa sentir, ok? E integrar, porque nós precisamos deste tempo. Uma constelação de uma para outra devemos deixar pelo menos um mês, está bem? Se houver pessoas que façam constelações em menos de um mês, eu digo-vos, não é bom para vocês. Sabes aquele processo de estás a olhar ainda para a tua vida e deixares que abre, isto é mesmo uma cebola, uma flor a querer abrir e tu precisas de olhar para os sinais, olhar para a tua vida, a querer movimentar. Se tu fazes outra constelação, o que tu estás a fazer é levar a tua atenção para outro tema e então parece que aquilo fica tudo ali confundido, sabes? Um mês é um bom... Deixamos de te ouvir, Sílvia, cortaste o som. Sim, já foi. Se tiverem, para terem uma ideia, uma formação em constelações é uma vez por mês e nós muitas vezes quando estamos aí para outros meses já estamos a pensar e ainda nem está tudo integrado, até porque às vezes sentimos que precisávamos mais tempo. Por isso uma constelação é exatamente igual. É preciso estar... sim, mas agora, eu sou aquela pessoa que também digo que acho que um trabalho constante sem ser obrigatório, é super interessante, é enriquecedor, é um reconhecimento de quem tu és, em várias coisas, é muito giro. Ok, muito bem. Temos aqui a Luísa Damasceno a desejar-nos boa noite, temos também a Elizabeth Andrade. Olá. Temos aqui o Luciano Cerqueira a dizer gratidão à Sílvia que desbloqueou relacionamentos em toda a minha ancestralidade através de mim. Um elogio. Depois temos aqui alguém também a dizer olá, tia. Olá. E temos aqui também a Cristina Silva a dizer boa noite. Eu fiz constelações em grupo, não sabia para que ia. Saí de lá no estado lastimável. Isto pode acontecer, Sílvia, as pessoas participarem e de alguma forma ficarem menos bem? Podem, e é daquelas coisas que eu procuro reforçar em todos os grupos e pessoas que fazem uma constelação comigo. Não é fácil, e a semana passada houve pessoas que fizeram comentários a dizer, é muito difícil lá, e depois
há pessoas que é simples, há pessoas que fazem, tomam consciência. Nós não estamos a falar de uma sessão em que vamos fazer algo de relaxante, ok? Estamos a falar que normalmente estas dores não são simples, estamos a falar de dores, vamos buscar muitas vezes coisas dolorosas lá atrás, porque se está no inconsciente, se não estava tudo consciente, não é? Sendo que, e aqui é o conselho que eu dou à Cristina, e digo-lhe mesmo, é importante que fale com o constelador que lhe faz a constelação, está bem? E eu peço mesmo às pessoas, durante uns dias, procurem integrar. Se houver uma continuação do desconforto, falem comigo. A pior coisa que pode acontecer numa constelação é ficarmos com a dúvida, com a dor, não é suposto, está bem? É uma grande mentira se disserem isto. E eu própria, e eu digo isto muitas vezes, eu em formação, eu cheguei a ficar um dia de cama. Não é que estivesse aqui a cortar os pulsos, mas eu sentia a necessidade de estar na cama a dormir, o dia a seguir à formação, ok? E a formação é como se fosse fazer 2 ou 3 constelações no fim de semana, ok? E eu sentia precisava desse momento, mas mais que 3 dias, não. Ficar com uma sensação, esta sensação no estado lastimável não é o suposto, está bem? É natural nós ficarmos muito cansados no dia. Eu até costumo brincar com as pessoas que tomam calmantes para dormir, se calhar não vou precisar tomar aquela noite, e eu depois começo a brincar, porque vou ficar com muito sono e vou ter vontade de dormir. Isto é literalmente, isto que eu vou dizer, é como se nós fôssemos à cabeça da pessoa, fôssemos ao inconsciente dela, está lá dentro e mexer. Por isso, vamos estar a mexer com processos que são guardados. Agora, o que é importante? Muito importante, as pessoas falem. E eu tenho a certeza que ao longo destes anos há pessoas que não me disseram, se calhar, algumas coisas. Não me disseram que estavam mal e se calhar nunca mais vieram. Ok? É importante que a pessoa peça ajuda. Porquê? Porque eu já tive pessoas que o fizeram e quando eu comecei a tomar consciência, eu não tinha esta ideia. Não tinha mesmo. Até que eu comecei a atender pessoas de Lisboa, pessoas que me ligavam, porque através de uma pessoa começaram num grupo a ligar-me, porque estava ali um grupo em desespero, porque saiu muito mal umas constelações e andaram assim montes de tempo. E o que eu pedi é que falassem com a consteladora, não quiseram falar, está tudo certo, está tudo bem, mas o que eu pedi foi que já tinham ali uma série de informações que criaram elas próprias sobre o que era a constelação, e medos e receios, e não tem de ser assim. O que é que eu comecei a fazer a partir daí? Não aprendi esta informação, mas achei muito interessante, porque eu gostava, porque é uma forma de eu trabalhar comigo. E eu comecei a enviar um áudio a falar um pouco daquela constelação, no sentido de dizer frases para a pessoa dizer, a ela própria, por exemplo, já não estou lá. Por exemplo, o Vitorino agora vem fazer uma constelação comigo em grupo. E até nem participa em nenhuma, mas começa a sentir um desconforto e vai para casa e diz, olha, desde que saí daí, isto estamos a falar num domingo, e na terça, quarta, liga-me a dizer, olha, desde que saí daí, estou que não posso, estou triste, só me apetece chorar, só me apetece... Então, o que eu lhe vou dizer, a primeira coisa é que você está identificado com alguma dor, ou seja, mesmo que não tivesse entrado ou não na constelação, há alguma coisa que foi mexer consigo. Há alguma coisa que na sua história lá atrás também tem uma ligação ou algo parecido ali com aquela dor. Por isso é que a pessoa fica mal, há uma identificação. Então eu peço à pessoa para dizer algumas frases que eu vou dizer, tipo, eu já não estou lá, eu agradecer ao sistema por mostrar alguma coisa, porque estava a me querer mostrar alguma coisa, que eu também estive a curar só por estar a ver, mas eu não estou lá, eu não preciso ficar na dor. E a verdade é que a pessoa, quando começa a tomar consciência destas frases, a pessoa sai desse estado. Por isso nós não temos de ficar mal depois de uma constelação. Mas é mesmo só por identificação. Por exemplo, a pessoa está ali e mesmo que esteja a participar da dramatização, ela pode se identificar com aquela dor ou com aquela vivência, mas ela pode importar essa vivência para si. Não é dela. Sim, pode, completamente. Eu não sei onde isso... Sabes que eu costumo fazer outro programa de conversas, por isso às vezes eu tenho a sensação que já falei tudo, mas não. Uma das coisas mais bonitas na constelação, que pelo menos foi das coisas que mais me fez apaixonar, foi que a partir do momento em que tu entras numa constelação, toda a gente trabalha. Ou seja, trabalha a pessoa que está a pedir o tema, porque vai estar ali a tomar consciência daquilo que acontece na sua história, o que é que se passa, e imagina, o Vitorino vai representar o amor, por isso já estás a trabalhar alguma coisa do amor em ti.
A partir do momento em que tu vais escolher como uma personagem, tu vais fazer a personagem que é aquilo que tu precisas trabalhar em ti, mesmo que tu não te identifiques no momento. E pode não ser a palavra, muitas vezes não é palavra, é o que tu sentes em relação àquele movimento que vai acontecer ali. Mas está a ser curado em ti. Por isso é que muitas vezes nós dizemos a boleia, quem entra numa constelação toma a boleia e acaba por também curar as suas coisas. Mas é importantíssimo, porque é um trabalho, nós podemos não nos aperceber logo o que é que aquilo quis dizer, mas se formos aquelas pessoas que têm curiosidade em perceber, vai estar atento e depois vai perceber, pois aquilo tem a ver com aquilo, com a minha história. Quase sempre. Aliás, quando as pessoas entram dizem, olha, mas isto aconteceu na minha família também, sabes? Então o que é que acontece? Imagina que estamos a trabalhar uma coisa mais séria, tipo, perdas muito grandes e os pais a mãe ou o pai terem ficado com as crianças e muita dor de fome, coisas assim mesmo difíceis. Se na tua história também houve isso, mesmo que tu não saibas, o que tu podes estar, essa identificação tem a ver com isso. É como se vibrasse dentro de ti também. Como se essa informação, tu também sentisses. E é aqui que vem a dor depois de uma constelação. A pessoa participa ou não, fica com essa dor muitas vezes porque está identificada. É como se a sua alma estivesse a reconhecer aquela dor, porque aquilo também já foi vivido aqui. Se não tivessem a mesma experiência ou algo parecido, não estariam naquele grupo de constelações, porque é sempre assim. Portanto, se calhar, até sob esse ponto de vista, é mesmo muito importante depois falarem com quem está a fazer a constelação, no sentido de ir integrando aquilo que vai ficando ali, de alguma forma, existente, não é? E eu digo assim às pessoas, eu gosto de fazer com que a constelação seja algo sério, mas leve, está bem? Então eu digo às pessoas, eu não estou para ouvir durante 15 dias. Durante 15 dias você não vai falar nada comigo. E depois digo, só se ficar a doer muito. Porque durante 15 dias é a abertura da consciência, de repente ouvimos coisas que começamos a perceber que alguma coisa está aqui a mudar. Mas se houver dor, é para ligar. Liga-me logo a perguntar. Se houver alguma dúvida, liguem. E é importante que a pessoa também o faça. Se for uma coisa que ficou, imagino, foi horrível, é importante que ligue para não ficar com esta informação. Não há essa necessidade. A constelação vai além da própria constelação. Sim, bem. Da sessão, digamos assim. Sim. Ok, muito bem. Temos aqui a Sónia Maria Rocha a dizer: é importante acordar para a vida, é importante ter consciência do mundo em que se vive. Viver de lacuna em lacuna é uma mera sobrevivência. Depois temos aqui também a Marta Lopes a dizer: já tive a oportunidade de fazer constelações e saio quase sempre cheia, sim, com choro, muito, mas é maravilhosa a sensação. Grata por esta aprendizagem, Sílvia Lopes. Depois temos aqui também a Cristina Silva a dizer: onde é que a Sílvia trabalha? Grata. Respondemos no... Podes responder? Sim, mas depois mandamos mensagem. Mas sou de Gaia, mas depois falamos. Ok, obrigada. Depois temos aqui a Ana Cardoso que diz: olá, boa noite, nunca constelei e tenho imensa curiosidade. A história da minha família é mesmo muito pesada e disfuncional. E tenho plena consciência que carrego muito disso no meu ADN energético. Apesar de ser terapeuta e de já ter recorrido a vários tipos de terapia, sinto que há trabalho a ser feito neste campo. Onde é que a Sílvia constela? Muito grata. Pronto, mais uma pessoa para depois teres aqui algum trabalho posterior, está bem? Obrigada, sim. A Cristina Silva diz: eu fiquei com a dor e estive uma semana de cama. A Cristina Silva diz ainda: a partir daí nunca mais me permiti fazer, foi assustador. Olha, e está a falar com uma pessoa, Cristina, e foi constelada, já percebi, foi a Cristina que colocou o tema. E pronto, e se calhar pode dizer isto por eu ser apaixonada. Eu gosto mesmo muito das constelações e gosto muito do trabalho. Sabem o que é que eu gosto muito? Eu gosto de ver as pessoas muito melhores passado um tempo, dizerem que mudaram tudo. Não é mudar tudo no sentido de mudar tudo na perspectiva daquela área. Eu dei o exemplo semana passada da mãe que não conseguia ter bebés. Quando acontecem estas coisas, é extremamente gratificante, ok? E eu tenho pena que a Cristina tenha ficado com essa informação. Obviamente, nós não vamos conseguir sempre chegar a toda a gente, que é uma coisa que nós também temos de aprender, não é?
mas a constelação às vezes é difícil, estar a trabalhar coisas, às vezes são coisas muito difíceis, mas é mais difícil ficar na dor, acredita, é muito mais difícil ficar nessa dor. Sim, o ficar na cama pode ser normal, não é o ficar na cama deprimida, o ficar na cama com uma necessidade de integração. Eu lembro-me de ficar assim um dia e dizer, eu hoje fico, e aceitar que estava tudo certo, e depois levar a vida, mas é natural que isso possa acontecer. Uma semana não é natural, nem é natural. O que é que fez? Fez com que a Cristina, o ficar tanto tempo com essa questão, fez com que a Cristina ficasse demasiado tempo triste e em baixo, e fez com que a possibilidade, se calhar, de abrir o tema e aquilo ter curado e mexido, desvaneceu, porque ficou a dor, não é? Ficou mais presa naquela dor, e não é o suposto. Okay. Falo com a consteladora que fez e falo sobre isso, porque às vezes são coisas mesmo difíceis, não é? Ok, muito bem. Depois temos aqui a Ana Cardoso também a dizer: é muito natural nos identificarmos com a dor do outro, pois somos todos espelhos. Exatamente. Depois temos aqui também o Luís Miguel Vieira a dizer: lembras-te daquela constelação que me apeteceu entrar e fiquei a rir durante meia hora até me doeu a barriga. E a constelação não era minha. Demais, adorei. Isto também pode acontecer. Isto pode acontecer. Isto é a constelação, o sistema, o campo, o que nós chamamos o campo, que é quando a pessoa está lá a constelar, vai-nos mostrando, vai-nos dando muitos sinais, pequenas coisinhas, assim. Esta não foi assim pequenina, esta foi uma constelação do retiro que eu fiz, que eu faço sempre uma vez por ano, e foi há 2 anos. E há sinais que mostram dores do sistema, por exemplo, o rir muito numa constelação, que foi o caso dele, ele deitou-se a rir, ele não se aguentava. Estava toda a gente no sistema a querer bater e a fugir e com medo, e ele deitado, eu acho que nunca me vou esquecer desta constelação, deitado literalmente no chão a rir-se às gargalhadas e não conseguia controlar. Isto significa o quê? Que na constelação que nós estávamos a trabalhar estava algo para trás muito doloroso, muito difícil. Então nós rimos-nos muito, que é para o sistema estar a mostrar que aqui vamos rir, que é para nem ver, ok? O riso é uma delas. Por exemplo, isto é muito engraçado, nos sinais das constelações as pessoas começam a abanar, de repente estamos ali todos assim muito em silêncio e de repente alguém começa a abanar o braço direito e diz, este meu braço direito, é como se o sistema estivesse a dizer, estamos a falar dos homens, estamos a falar do pai aqui, ou a falar dos homens, aqui é um homem que temos que falar. O lado direito aqui na constelação é o pai e o lado esquerdo é o sistema da mãe, por isso muitas vezes é como se o sistema estivesse a falar connosco, olha aqui, eu estou-me a sentir um homem, ok, um homem de idade, e nós sabemos quem é o homem de idade, percebem, ou estou a sentir uma pessoa idosa, e começa, o meu braço direito, está a mostrar que é o homem, e começamos nós a trabalhar por ali. São os sinais que a constelação nos vai mostrando, e o próprio campo vai mostrando. Ok, muito bem. Temos aqui a Marta Lopes a dizer, sem dúvida, Ana Cardoso, por vezes coincide com a nossa história de vida. E depois também a Ana Cardoso diz que é de ganho de maravilha, portanto, mais uma pessoa que vai ter aí. E o Manuel Gonçalves, que diz, olá, Silvinha. Olá. Estávamos a falar aqui portanto, disto tudo. Eu tenho aqui também uma outra dúvida, que é, toda a gente pode fazer constelações e estou-me a lembrar, por exemplo, adolescentes e crianças podem fazer constelações? Olha, ou é cedo para eles? É preciso perceber que a constelação ajuda-nos a tomar consciência de algo familiar, por isso, crianças e adolescentes, depende do adolescente, ok? Depende da maturidade do adolescente e se ele sabe e se ele sabe o que está ali a fazer, não é? Porque imagina, numa constelação, tu tomas consciência que uma dor tua tem a ver com um avô, que pode ter passado por alguma coisa, por isso faz sentido se for uma pessoa já com alguma maturidade, por isso crianças, eu não aconselho, acho que não faz, embora eu já tenha trabalhado com uma mãe e um filho, a fazerem os dois uma constelação.
E foi muito interessante, porque aqui o que nós trabalhamos foi o movimento do filho. Para onde é que ele foi, ver o que é que ele foi fazer, e ele resolveu literalmente a constelação toda, mas ele não tem a nossa consciência, ou seja, ele vai nos ouvir, e o que eu procurei naquela constelação foi o reconhecimento que existia um pai, não é? Mas não é como nós, adultos, ok? Não há uma consciência como nós de que eu vou repetindo este padrão, porque aquela criança não vai fazer ainda este movimento, não é? Não, mas há um movimento. O que é que aconteceu naquela constelação? Ele conseguiu reconhecer o pai, que ele praticamente não conhecia nem ligava, é como se não existisse. Então, dentro dele, isso notou-se. Ele estava a falar com a personagem e com a mãe. A mãe esteve ali sempre a sustentar e a dar força, mas não foi uma constelação só para a criança, foi uma constelação para os dois. Okay. E eu procurei fazer um bocadinho para a criança de uma forma mais suave. Mas não... e pessoas, por exemplo, que tenham alguma espécie de distúrbio mental, por exemplo, é aconselhado, por exemplo? Eu não aconselho porque é mesmo esta questão. Não aconselho porque a pessoa precisa ter consciência do que está a fazer, daquilo que está a ver. O que é que pode acontecer? Posso ficar ainda mais confusa. Aquilo que aconteceu com a Cristina, se não estou em erro, não é? Imagina uma pessoa que não tenha consciência, não é? Total, por isso pode confundir, aquilo pode ser mesmo muito, muito complicado. Uma coisa é eu dizer a uma pessoa que mais saudável, a dizer, olha, tu podes dizer isto a ti próprio, isto é um processo e tal, e a pessoa perceber isto, a pessoa não perceber. Pode ser muitíssimo confuso, eu não aconselho. Ok, muito bem. Temos aqui a Ana Cardoso a dizer: é melhor sentir a dor de livre vontade em terapia do que levar com a dor dos chapadões que a vida nos vai dando para aprendermos o que temos de aprender, pois é uma dor amparada, conduzida e com maior probabilidade de ser ressignificada. Dói, mas liberta. A Cristina Silva vem dizer: eu passei por um cancro da mama e foi esse tema que levei para ser constelada. Nunca mais fiz. Se fizer, gostaria de fazer individualmente. Isto, por exemplo, agora que a Cristina colocou aqui esta questão, uma doença física pode ser o resultado de uma informação dolorosa do passado? Pode. E um vício também? Também. Há bocadinho falavas nos vícios, por exemplo. Os vícios normalmente são falta de algo. Falta de algo no nosso sistema familiar. Falta de pai, falta de mãe, falta dos dois. E vícios também são repetidos, muitas vezes, não é? Então, podem não ser repetidos o mesmo tipo de vícios, mas há uma repetição. Pode ter a ver com exclusões, sentimentos de pessoas que não faziam parte, aquela pessoa também se vai fazer sentir. Pode ser por uma série de coisas, mas sim, isto são daqueles temas que são necessários. Sabe, daquela coisa de, se vocês sentem isto é necessário trabalhar. Porque são coisas que podem ser libertadas. E vícios normalmente são repetições e faltas de... E as doenças, no caso aqui da Cristina Silva, que falou do cancro de mama, isso também é uma repetição? Sim, grande parte das vezes é. Eu diria, lá está, como sou aquela tendenciosa, que se é que 99% se calhar é repetição. Eu tenho uma paixão por biodescodificação, trabalhar as emoções por trás das doenças, antes de, muito mais que isto é uma doença física, isto é uma doença, qualquer problema físico é uma doença emocional, é algo que vai ser criado e depois cristalizado aqui na pele ou no órgão. Pronto, por isso, à partida, antes de um cancro de mama, há ali algo emocional que causou aquela dor cristalizada, não é? Sendo que vai acontecer porque também já há história lá atrás. Provavelmente, está bem? Grande parte das doenças tem a ver com repetições. E não precisamos de ter pessoas com a mesma doença, está bem? Mas há muita repetição. Então, e por exemplo, desculpa interromper, e por exemplo, alguém que é diagnosticado com o cancro da mama, uma constelação pode ajudar a dissipar, a diluir ou até mesmo a superar esta condição?
estamos a falar de doenças mais sérias e eu não gosto nada, é quase como notar, eu não gosto de dar previsões de coisas que... eu não gosto de criar expectativas das pessoas quando estamos a falar de coisas mais sérias, está bem? E eu acho que há um conjunto de coisas que podem ser trabalhadas para ajudar na doença. Por isso, a constelação ajuda no quê? Ajuda na tomada de consciência se eu estou a repetir. Okay? A pessoa pode vir cá trabalhar isso, eu quero perceber esta doença, ou então, se nós racionalmente não quisermos dizer assim, eu quero vir trabalhar isto e ver isto segundo a minha família, se não quisermos vir por aqui, dizemos assim, eu quero olhar esta doença, eu quero saber porque é que eu estou com esta doença. Porque pode-nos mostrar uma coisa que eu acho muito mais importante inicialmente, é o porquê que eu tenho neste momento. Qual é a emoção que está por trás. Pronto, foi aquilo que aconteceu com o rim, quando eu trabalhei o rim, daquela menina que me pediu. Por isso, quando eu tomo consciência da doença, porque é que eu estou a ter aquela dor, depois posso perceber se há repetições, ou quando eu procuro olhar esta doença, eu vou conseguir perceber quais são as emoções que eu tenho aqui que me causaram esta dor e posso perceber se há alguém que já teve. E numa doença não precisa ser só doenças, está bem? Se há muitas perdas numa família, a forma de honrar, muitas vezes dos que vêm a seguir, é criarem movimentos parecidos com as pessoas que não estão vivas. A doença é uma delas. A depressão é outra. Tudo que me faça sentir parecido com uma pessoa que não está cá é aquilo que eu vou repetir. Então as doenças muitas vezes vêm desta forma, assim como que quem não quer... Mas muitas vezes, a maior parte das vezes são muito visíveis, tá? Mesmo que a pessoa... às vezes constelamos pessoas que dizem assim, eu não tenho ninguém assim no sistema com essas doenças, mas nós quando começamos, eu começo a escrever, quer dizer, então vamos falar aqui um bocadinho. E elas começam a dizer, pois, o avô morreu com uma doença estranha, o pai com não sei o quê, percebem? Depois há ligações, a doença não precisa ser a mesma, está bem? Ok. Temos aqui o Luís Miguel Vieira a dizer, o que eu costumo dizer é que fazer constelações é como ser treinador de futebol. Uns são bons a treinar e outros não servem para treinar. A Sílvia, em constelações, é mestre. Adoro-te e obrigado por me aturares. Obrigada. Depois aqui a Ana Cardoso diz, eu acredito que todas as doenças começam em estados emocionais, de uma simples constipação a um cancro. Sim. A Cristina diz que já passou, foi há 6 anos, já tive alta, ainda bem, Cristina. Depois temos aqui uma questão interessante da Lina Neves, que diz o seguinte, eu tenho vício de cigarro. Ouvi dizer algures que tem a ver com o meu pai, mas o meu pai nem fuma. Eu tenho força de vontade para deixar o vício, mas na hora H aparece qualquer coisa que puxa para pegar no cigarro. Ok, muito boa pergunta, obrigada. Então, antes só responder esta pergunta que vai ajudar também aqui a Lina, vou só acabar o raciocínio que eu há bocado estava a dizer, ou seja, as constelações podem nos ajudar a tomar a consciência, mas o Vitorino sabe bem, porque também é terapeuta e formador, há outras coisas que depois vão ajudar, está bem? Ou seja, é importante a tomada de consciência porque já está aqui a travar alguma coisa, mas há outras ferramentas que nos podem ajudar a trabalhar as doenças, está bem? E tu próprio trabalhas com elas. Posso dizer uma delas que eu sou pronto, porque eu sei que tu trabalhas com ela também, que é o Reiki. Para mim, o Reiki nestas coisas é fantástico, ajuda bastante. Para mim, está bem? Eu gosto. Pronto, ligar um Reiki com uma constelação é perfeito. Para mim, nestas coisas, está bem? Sem criar expectativas, porque há coisas e coisas. Agora, em relação ao vício, é a mesma coisa. O vício de cigarro, eu posso ter um vício que vem sem culpar o pai. Não vamos culpar o pai, mas pode vir do meu sistema familiar, lá do meu pai, e o meu pai não fumar. Por isso, uma das perguntas que eu fazia à Lina é se tem consciência se o avô tinha algum vício, por exemplo. Está bem? Pode não ter pode não ser do avô, mas o pai ter outro tipo de vício. O pai não fumar, mas ter um vício, sei lá, do jogo, ou ter um vício de outra coisa, do álcool, ou algo assim. E agora é perceber porque é que disse que tem a ver com o pai, de onde é que vem esta consciência de que vem com o pai, mas nós muitas vezes não repetimos geração direta. Aliás, a maior parte das vezes passa uma geração. Eu tenho mais tendência, Sílvia, a repetir as avós, e eu, se eu tivesse filhos, tenho mais tendência a repetir a minha mãe.
ok? Percebem? Vai passando de geração para a outra, em duas gerações. Ok. Depois temos aqui também a Marta Lopes a dizer, concordo contigo, o Luís Miguel Vieira, aquela questão dos treinadores. Sim. Pronto, mas ultrapassando então uma geração, digamos assim, não deixa de ser na mesma a repetição de algo que está lá para resolver, não é? No entanto, porquê que passa uma geração? Olha, por acaso é uma excelente pergunta. Não sei. Não, por acaso não faço ideia. Olha, nunca questionei essa pergunta. Mas é a tendência. Eu posso repetir muitas coisas da minha mãe, mas é curioso que é uma pergunta, eu nunca me questionei sobre isso. Mas é o que normalmente nós vemos. Se eu abrir uma constelação para me ver, é mais recorrente aparecer os avós do que os pais, sendo que muitas repetições já acontecem dos pais, mas por acaso nunca questionei essa pergunta. Nem nunca fiz, mas vou saber. E depois digo-te, para tu também colocares aqui no teu grupo, está bem? Ok. Ficas com TPC, de castigo. Sim. Olha, a Lina Neves vem aqui dizer que o meu pai não tem vício nenhum. O meu avô também não teve vício nenhum. Pronto. Então, e pode ser do lado, por isso é que eu só perguntei aqui, porque, como disse que tinha sido o pai, pode ter a ver com outra pessoa, não é? Do sistema. Os vícios normalmente é por falta de alguma coisa. E o falta de alguma coisa, isto aqui é muito curioso em constelações, pode ser algo muito simples, como o movimento, aquilo que nós chamamos de movimento interrompido. E o movimento interrompido é o momento em que a criança não tem os pais ou não tem a mãe. Por exemplo, crianças prematuras que ficam um tempo na incubadora, em que a mãe está, mas não está a 100%. Agora já ficam, felizmente, mas até há pouco tempo não ficavam durante a noite, por exemplo. As mães iam para casa e as crianças ficavam. Isto aqui é criado o movimento interrompido. Há um momento, há uma falta de algo, pode criar um vício. Não pode não ter a ver com... Isto estou só a dar alguns temas, mas não quer dizer que seja por causa disso. O vício pode ter a ver com outras coisas, mas este é um daqueles que é mais visível, ou mais conhecido, ou aquele que acontece mais vezes. Quando há movimentos ou filhos serem criados pelos avós e não com os pais, os pais trabalhavam muito, seja por que motivo for, pode haver aqui na alma uma sensação de falta de algo. Não quer dizer que não tenham tido uma boa vida, podem ter, mas o inconsciente não sabe isso. O inconsciente tem guardado a informação de falta. Então vai criar uma forma de eu e uma forma de compensar, exatamente, uma forma de compensar aquela falta. O vício normalmente é a mesma compensação de algo. Aqui agora, não estamos aqui a constelar, mas há alguma informação de vício na família, poderá haver aqui alguma informação de vício na família e não tem a ver, há vícios muito discretos. Mas normalmente tem falta. Ou então, já íamos longe demais, não é? Se há falta de pai, por exemplo, no avô. O avô, por exemplo, não ter conhecido os pais, o pai, ou o próprio pai, tá? Há falta de... E essa informação vem ali no subconsciente, digamos assim, até à pessoa, não é? Sim. Sim, diz-se. Uma das questões que aparecem muitas vezes, quando as pessoas me dizem que olha, eu venho aqui, nem sei muito bem porquê, mas eu também, aquela questão que eu estava a falar no início, que não sabe muito bem porquê, mas também não sabe muito bem porquê que está cá, ou qual é o seu propósito de vida, parece que nada faz sentido. Muitas vezes tem a ver com, agora estava-me a lembrar que estava a falar contigo, a responder à Lília, muitas vezes tem a ver com falta de identidade, falta de alguma coisa, e quando nós vamos lá atrás, começamos a perceber que eu pergunto muitas vezes, então, há alguém na família que vocês já tinham ouvido falar que não foi perfilhado, ou que não conheceu o pai, ou algo assim, e muitas vezes tem a ver com falta de identidade. Os vícios muitas vezes são ligados a isso também. A falta de... Eu até fui muito bem criado com um senhor que casou com a minha mãe, e gostava muito dele, e gosto muito dele, mas na alma falta o pai. Falta aquele 50% ainda. Ok?
Muito bem. Portanto, de uma forma geral, se podemos dizer assim, as constelações são sempre feitas em grupo, não é? Há um grupo de pessoas onde é dramatizada uma determinada situação. E eu recordo-me que no programa anterior tu dizias que a pessoa não vai colocar nenhuma espécie de julgamento, vai apenas observar a situação e mesmo que tenha uma relação conflituosa com alguém lá atrás, não vai haver ali uma espécie, nem vingança, nem algo do género, vai apenas haver uma observação dessa situação e corrija-me se eu estiver errado, vai haver uma espécie de pacificação ou uma libertação daquela emoção menos correta. É isto ou está longe da realidade? Não, é exatamente isso. Há uma integração de tudo que existiu, de tudo que aconteceu. É quase como se tu integrasses o teu passado, a tua dor, integrasses e não rejeitasses, porque a rejeição é que cria estas dores todas, não é? Ou a exclusão, no fundo. Então, é uma integração para que tu possas viver, não é? E isso faz a pessoa que faz constelações ser mais enquadrada na família ou menos dominada pelas questões menos positivas? As duas coisas. É? Há pessoas que é isso. Há pessoas que têm dores muito profundas e há pessoas que não têm relação sequer com a família e se calhar a maior parte não vai ter, ok? Mas a forma aí, com casos mais difíceis, a forma é a pessoa que se vai sentir mais suave em relação a essa história. Ela vai viver melhor com isso, mas há muitos casos, pessoas que conseguem, e eu vou contar só rápido, eu sei que nós estamos a fazer na formação, vocês não conhecem ninguém da formação, e nem vou falar de nomes, foi muito interessante, havia lá uma menina que não falava com o pai há anos, e no primeiro dia de formação, estamos a falar constelações familiares, trabalhar a família, não é? Uma das primeiras coisas que ela disse foi, eu não quero falar do meu pai. Não quero. E para uma constelação nós ficamos tipo, o pai é 50%, não é? A verdade é que em toda a formação ela nunca trabalhou o pai. Nunca trabalhou o problema dela com o pai, a questão dela com o pai. No último dia de formação, nunca mais me vou esquecer, foi muito interessante. Ela ela foi representar uma filha numa constelação e a dor era igualzinha, a sensação de sufoco, não falar, aquela coisa. E ela, como constelou, quando terminou, nós vimos tudo o que ela foi constelar, a professora perguntou-lhe a ela se ela não estava interessada, estávamos no último dia, em constelar o pai. E ela disse, está bem, pronto. No último dia de formação, ela aceitou. Nesse último dia de formação foi muito doloroso para ela, muito difícil, mas fez, ok? Libertou. Ela saiu, nós costumávamos almoçar todos, ela foi a única que não almoçou, andava sozinha, a deambular por lá, à volta. E no dia a seguir é que nos disse, no dia a seguir de formação é que nos disse, olha, eu ontem não conseguia falar, não estava capaz, depois da formação, mas eu queria vos contar uma coisa a todos, porque vocês ajudam a sustentar, ajudaram-me a ter força para isto, mas ontem eu mal saí daqui da constelação e eu tinha uma chamada do meu pai. E ainda não tive a coragem de ligar, estamos a falar de uma pessoa que não falava com o pai, ok? Não falava com o pai há anos. Acaba a constelação, o pai tinha-lhe ligado. E ela disse, eu não sei como é que vou lidar, não faço ideia como é que vou fazer, mas só queria partilhar isto convosco. No mês a seguir nós tínhamos um encontro em que devíamos levar uma das pessoas mais importantes naquele processo, ao longo daquele ano. E ela levou o pai. Pronto, por isso. Mesmo aqueles casos de pessoas que dizem não porque é muito grave, pode acontecer falarem. E é o suposto. E é o interessante, não é o suposto, é o giro, é o bom, é o interessante. O que faz com uma constelação, o que é que nos faz? Faz-nos sentir mais dentro do sistema. E quando nós estamos mais dentro do sistema, nós vemos todos. Então está toda a gente a pertencer. E como toda a gente pertence, toda a gente pode pertencer como é. E pronto, e isto também cria leveza, não é? Da forma como nós vemos. E quando nós vemos, também o resto muda um bocadinho. Quando nós vemos de uma forma mais suave. Já não é tão pesado. Mudamos a perspectiva também, não é? Mudamos. Ora, temos aqui mais 2 comentários, muito rapidamente. Eu sofro muito, diz a Carla Matos, por ser rejeitada pela minha mãe. A minha mãe culpa-me de tudo o que de menos bom lhe acontece. E depois temos aqui a Cristina Silva, que, entretanto, lembrou-se
que a minha mãe não foi perfilhada pelo pai, presumo. Nunca falou com o pai, sempre me falou muito mal do pai, que batia na minha avó. Portanto, isso veio por ali fora até ela, não é? Não, são duas questões importantes, pronto, mas pronto, são muitas questões para falar, mas sim, mas são importantes, mas pronto, não vamos falar, não é? Mas se quiserem eu posso responder depois pessoalmente às pessoas, se elas assim quiserem. Esta questão da perfilhada, há muito pode haver na família pessoas que sintam que não pertencem, está bem? A sensação de não pertença, de não ter identidade, de não saberem que são, que querem, não pertencer, falta algo, falta mesmo algo. Muito mais nela até do que a própria mãe, embora a mãe tenha a falta de pai. Okay? E a outra questão também era muito importante, estou muito rejeitada, para a mãe também é muito importante. Muitas vezes estas questões têm a ver com uma coisa, pode não ter a ver com isso, mas muitas vezes uma coisa tão simples que eu quero partilhar com todas as mulheres que estão a ver que são mães, e é, todas as mães, quando são mães, há um momento, todas, em que não conseguem estar com os filhos, porque estão cansadas, porque estão esgotadas, porque o bebê chora o dia, de noite. Há um momento, todas as mães, todas, e nós devemos dizer, as mães aceitem isto, que não é isso que as faz gostar menos dos filhos. Só que o que é que acontece? Uma mãe, quando sente isto, depois vai ter um sentimento de oposto, que é, meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Porque se eu estou a pensar isto, eu não sou boa mãe. Então, este sentimento parte muito para o filho. Então, muitas vezes, estes sentimentos de rejeição, de sentimentos de que a minha mãe me rejeita, tudo que eu digo é mau, pode ter a ver com isso. Pode ter com coisas deste género, em que a mãe não consegue lidar inconscientemente com os sentimentos que tinha quando a bebé chorava muito, ou quando a bebé não dormia. Isto acontece muitíssimo quando temos irmãos com pouca diferença, em que a mãe ainda está a querer adormecer um e o outro já está a chorar. Eu não consigo imaginar, mas os pais antigamente sentiam o mesmo que nós sentimos agora como mães, por isso é igual. Tem o mesmo, também precisavam dormir, também sofriam, por isso é igualzinho. Por isso muitas vezes tem a ver com questões assim, que pronto, há um sentimento de rejeição. Pode ter a ver com muitas outras coisas, mas esta é uma delas. Está bem? Ok, muito bem. Uma última questão. O que é que tu dizes para que alguém possa fazer constelações? O que é que me pode levar a decidir fazer uma constelação? É alguém que queira se ver, que queira dizer a si próprio que quer viver. Porque eu da primeira vez eu disse uma coisa quando fiz a primeira constelação, que era, quando me perguntaram o que é que tu queres constelar, eu disse, eu sou muito feliz. Ou seja, nós podemos dizer que somos muito felizes, mas a questão que devemos fazer é se estamos bem com tudo na nossa vida, se estamos bem connosco, se gostamos de acordar, se gostamos de viver, se gostamos de tudo que está a acontecer na nossa vida. Então é muito por aqui, é dizer o que é que eu quero para mim. Qual é o meu propósito, no sentido, não é saber se vou ser médica ou sobre isto, qual é o meu propósito interno comigo própria, o que é aquilo que eu preciso para mim. E então é muito isto, acho que é um bom ponto de partida. Se houver alguma área que eu não me sinta completa, em que eu sinta que está sempre a acontecer, que é algo que me dói aqui, como estas duas últimas questões até a mim me doeram. Parece que quando há coisas assim em que eu não me sinto vista, em que eu não sinto que há aqui qualquer coisa, eu acho que é preciso trabalhar, sim. Que é para vocês serem inteiros. Nós temos de ser inteiros. Não é? O máximo possível. Bom, Sílvia, já vamos além da hora novamente. Não sei se queres falar mais alguma coisa que acho que seja importante. Eu acho que desta vez cobrimos tudo o que faltava, não é? Sim, acho que conseguimos, foi muito bom. Queria agradecer mesmo muito, eu gostei muito destes programas. E pronto, eu tenho um princípio que é sermos felizes. Acho que sermos felizes é mais fácil que sermos menos felizes. Aparentemente é mais fácil estarmos parados e não nos mexermos, mas é mais difícil. Na realidade é mais fácil acordarmos bem
e gostarmos daquilo que somos e que estamos a fazer na nossa vida. E às vezes não é muito difícil mexer lá, é mais fácil, é mais fácil de gostar lá naquela situação. Por isso, é procurem ser felizes todos. Obrigada a ti pelo convite, foi uma experiência muito boa e pronto. Um bem-aja também a vocês todos. Ok, e eu quero-te agradecer pela disponibilidade, pela presença também e pela forma disponível sempre que estiveste no programa, nas respostas, etc. E quero-te deixar então como desafio final uma mensagem para a semana ou aquela que tu achares que seja mais adequada neste momento para quem nos está a ouvir e para quem vai ver depois também o programa. Olha, então se me permitires mais 5 minutos, eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer em constelações e assim toda a gente pode usufruir aqui este bocadinho, está bem? Eu vou pedir que fechem um bocadinho os olhos, aproveitem a música, se quiseres pôr um bocadinho mais alto, podes, se não te importares, de forma a que se ouça. Assim, está bom? Está bom, está bom. Então eu vou pedir que todos fechem os olhos, quem estiver assistindo. E vamos aproveitar este momento de consciência, este momento em que as questões ficaram aqui no ar, para agradecer. Vamos começar por agradecer a vocês todos pela vida, pela forma como levam a vida, mesmo que haja situações que não se orgulhem tanto, que não se até essas oportunidades e essas tomadas de consciência de que não fizeram, não fazem tudo bem. E agradeçam em especial à vossa essência que é maravilhosa. Independentemente das histórias, das vivências, eu vou pedir que imaginem que atrás de vocês, do vosso lado direito, com a mão colocada no vosso lado direito, vocês sentem a força do vosso corpo. Do lado esquerdo da mãe, atrás de cada um dos pais, seus pais, vossos avós, bisavós, trisavós, e aqui vocês tomam consciência da imensidão de pessoas maravilhosas que fizeram parte e vão fazer sempre parte do vosso sistema familiar. Pessoas que vocês nunca ouviram falar, filhos, tios, primos destas pessoas. E aqui o pedido é: sintam a força deste clã, da vossa tribo, do vosso sistema. Pessoas que, no meio de qualquer dificuldade ou história, viveram e fizeram o melhor que sabiam. Então, eu vou pedir que façam um sorriso para essas pessoas, de forma de agradecimento, porque graças a elas, há força, independentemente de como, continuam a criar-se a descendência que vocês têm a ter. Sinto que estão à frente dos pais. Aqui, por mãe ou pai aqui, sinto que à vossa frente são os vossos filhos. Se houver netos, vejam os netos à frente dos filhos. E esta é a ordem. Antes de nós, os nossos ancestrais, depois de nós, nossos descendentes. E quando todos nós estamos em ordem, no nosso lugar, todos ganham força e equilíbrio. Isso mesmo. No lugar onde se encontram, no vosso lugar, podem olhar o futuro. O presente e o futuro. Agradeçam a todos pelos dons, pelas alegrias, pelo amor, aceitando cada dor e livre. E a partir de agora podem caminhar cada vez mais com os vossos pés, com as vossas escolhas.
Faça uma respiração mais profunda e podem voltar. Obrigada, Elizabeth. Obrigada, Vitorino, vês? Obrigada, Ana. E agora vou fazer um pedido especial só para terminar, que é quem se identificar mais com o que sentiu, e sentir algum desconforto, faça aquilo que nós falamos, digamos, eu já não estou lá, eu era só uma forma de agradecer e já está tudo certo. Está bem? Há pessoas mais sensitivas que ficam mais sensação. Está bem? Pronto. Ok, muito bem. Sílvia, imensa gratidão pela partilha, por este bocadinho maravilhoso também, por teres estado connosco e por tudo, por tudo. Gratidão também a ti e a todos que estiveram presentes e às perguntas e às partilhas, porque é preciso coragem para partilhar. E pronto, tens mais uma pessoa para ouvir os teus áudios e os teus vídeos, com muito gosto, gostei muito da iniciativa. E pronto, a ti nós vamos falando, com certeza. Tens muitas coisas por falar, já ouvi dizer. Sim, senhor, muito bem. Muito bem. Um grande abraço, uma boa semana para todos, em especial para a Sílvia e para todos aqueles que nos acompanharam também. Uma grande semana, um abraço bem apertadinho e muita força e coragem para todos. Uma ótima semana. Obrigada, boa noite. Boa noite.
Temos aqui o Luís Miguel Vieira a dizer: o que eu costumo dizer é que fazer constelações é como ser treinador